Tinha dia que a gente não tinha filme para ver, porque nós tínhamos visto todos. Porque eu ficava o dia inteiro pondo jornal, né? Eu era maluca, né, com a redação. Então, de vez em quando, tinha à tarde, tinha um intervalo lá, né? Assim, vamos ao cinema, bom, aí ia pro cinema. Convivi muito, conheci muito o cinema popular, porque por coincidência na época do lado tinha um boliche e esse boliche era meu. Então eu ia para poder trabalhar no boliche e automaticamente eu via todo o movimento do cinema popular e tudo isso aquilo. Então tinha uma plateia muito grande, entendeu? E era uma vida muito bonita naquela época ali, na Getúlio Vargas, porque tinha uma rodoviária, era ali em frente, onde é que hoje é o prédio da Sesama, e em frente era o boliche, e do lado do boliche chamava Minas Boliche, e do lado do boliche era o tradicional teatro popular. A minha irmã, elas eram noivas, né? Até inclusive a que foi ser freira depois. Então a gente não saía sozinho de casa. Noivos não saíam sozinhos. Se não tivesse criança para mandar junto, ia o pai e a mãe. E eu e meu irmão, por quê? Eu tinha 8, a minha irmã tinha 18. Né? Eu tinha 8, a minha irmã tinha 27. E a gente ia para o cinema, coitadinha, eles só podiam ver filme de menos de 10 anos. Porque senão a gente não entrava. Olha só que sacanagem. Daí o casal de criança ainda, atrás deles, para ir no cinema. E eles iam pelo menos uma vez por semana ao cinema. No mínimo, era o mínimo. Até, você sabe que eu até discuti, né, uma fotografia que eles puseram, que eles falaram que era o popular. Eu falei, não, não é o popular. O popular tinha entrada lateral. Essa aí é lateral, a entrada é de fundo, era do ladinho. Era de assoalho, né? De tábua corrida, mas que não via cera, claro. E aquilo dava um eco danado quando as crianças, né? Eu ia à matineira domingo. E começava a bater o pé naquele assoalho, nossa senhora, era uma poeirada que subia e era uma barulhada infernal. Mas o que eu lembro muito de lá é uma cortina, gente, eu nunca vi uma cortina tão horrorosa na minha vida. Para entrar, na entrada do Popular, era uma cortina do pé direito alto lá, e tinha aquela cortina que era um brocado, e eles pegavam a cortina e prendia a cortina e ficava só metadinha assim. Mas eu achava uma coisa monstruosa, de feia aquela cortina. O Popular era um cinema diferente de todos, né? Porque todas as atrações que tinham lotavam o Popular, então às vezes era feita as promoções do lado de fora do cinema. Muitas vezes se achava o Getúlio Vargas, porque tudo que vinha, artistas e políticos às vezes, vinha no Popular. Como ia encher muito, a lotação é grande, essa apresentação toda era feita dentro fora do cinema popular. E tinha o seu fundador, que era o Carriço Filmes, né? Que ele mesmo fazia as entrevistas, que hoje a gente vê o MGTV, vê o SBT, vê a Record, vê aqueles programas desde de fora da cidade. O próprio Carriço fazia isso naquela época. Né? Dentro do carrinho ele tinha um caminhãozinho muito bonito e tudo isso aquilo, e ele subia em cima do caminhão e filmava em 35mm, em 16mm, e depois passava para o cinema, que aquilo passava no cinema depois. O que acontecia na cidade, você não via no mesmo dia, você não via na mesma hora, como hoje você vê tudo. Você normalmente via 10 dias depois, 15 dias depois, tudo que aquilo que acontecia na cidade. Porque o filme tinha que passar por um processo de revelação que era mais difícil e mais demorado também, por isso que demorava chegar. E o tchan
de lá era a vida de Cristo que eles passavam na Semana Santa, né? Era muito interessante, muito engraçado, porque a fila dobrava aquele quarteirão todo, Getúlio, Floriano, Batista e Sebastião circulava ali. Mas era muito interessante porque era um filme semi-mudo, era mudo, né? Mas não, era movimentado, mas não tinha muita sincronização não, sabe? Então o pessoal andava dando pulinho e eu lembro muito disso dos centuriões, né? Quando Cristo estava subindo lá para o Calvário e eles andando de pulinho assim. Eu gosto da época, né? Eu vivi essa época. Eu gosto muito de falar porque às vezes cada um tem sua opinião, não é isso? E eu tenho a minha opinião. Eu gosto muito, primeiro, que eu vivi essa época. A gente é primeira do século passado e eu vivi os anos 60. E eu não tenho muito a reclamar dos anos 60. Né? Você tem até orgulho de repente, falar, não, eu vi essa cantora quando ela era novinha, eu era criança, eu vi ela num filme.